Deputado, a política brasileira ela vem sendo, de repente, manchada por políticos de mãos sujas. Existe uma lei hoje que tenta segurar essa lei, mas mesmo assim o Brasil continua elegendo políticos de mãos sujas. O senhor, o seu perfil, pelo menos na mídia, na imprensa, é de um político de mãos limpas. O senhor pretende explorar isso na campanha e, ao mesmo tempo, o que o senhor pensa de um eleitor que ainda vota em político de mão suja por benefício? Mário, eu sou mais do que um político de mãos limpas. Eu sou um homem de mão, de braços, de alma, de coração limpo, como é a grande maioria dos homens que nasceram nessa terra, dos homens e mulheres que nasceram nessa terra. Eu sou fruto da minha história. Quem conhece a minha família, quem conhece a minha trajetória, sabe que nada na minha vida, nada na vida da minha família não foi conquistado com trabalho, estudo e amor. E são esses valores que eu quero colocar e que eu vou colocar a serviço do povo do Amazonas. Então isso é algo, o meu patrimônio é absolutamente proporcional à minha vida pública. Eu não tenho 27 milhões de reais de patrimônio, eu não sei fazer esse processo de multiplicação de riqueza vivendo só da vida pública. Eu tenho uma vida limpa com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família. Eu sou como é qualquer trabalhador do estado do Amazonas, alguém que cresceu do seu trabalho, do seu estudo e do amor que tem pela vida e pelas pessoas que o cercam. Em relação aos eleitores que insistem em votar em pessoas de mãos sujas e de almas sujas, eu acho que eles não tiveram oportunidade de votar diferente na história do Amazonas. Poucos foram aqueles que tiveram coragem de sair da sua zona de conforto para enfrentar esses grandes poderosos. Eu tenho a coragem e a independência necessária para enfrentá-los. Vou enfrentá-los e, junto com o povo do estado do Amazonas, eu vou vencê-los. Candidato, por duas respostas aqui, o senhor deixou muito claro que dentro do seu programa de governo apresentado aqui em Tá em Casa, existe uma relação muito estreita com o interior do estado. Eu lhe pergunto como é que o senhor pretende viabilizar essa comunicação tão difícil, principalmente essa governabilidade com o interior e fazer com que a política pública, que por sorte e às vezes funciona na capital, não consegue atingir essas localidades? Primeiro nós temos que ter um compromisso efetivo com o homem e com a mulher que vive no interior. Isso tem a ver com o desenvolvimento do setor primário. O setor primário, nos últimos anos, ele reduziu a sua participação no PIB do Amazonas. Nós vamos aumentar a participação do setor primário no PIB do Amazonas, fazendo regularização fundiária, fazendo agilização dos planos de manejo, garantindo financiamento e assistência técnica para quem quer produzir no campo. Isso vai elevar a economia do interior. Precisamos de uma indústria vinculada às nossas vocações, que é a bioindústria, da qual eu já falei aqui, e precisamos ter a grandeza de explorar as potencialidades do turismo. Essa terra tão bonita, essa terra tão cheia de coisas que enchem os olhos da humanidade e que, infelizmente, nós não conseguimos dotar da infraestrutura necessária para que Manaus e o estado do Amazonas e o interior, principalmente, seja um polo de atração turística. Então, eu acho que esses são os desafios. O que o senhor acredita? Eu acho que falta vontade política. Na verdade, há algo que é até maldoso. Eu vou chamar de maldoso, Amaro. Porque, na verdade, os políticos tradicionais, eles condenam o homem do interior à miséria e à dificuldade para, no período da eleição, ir lá oferecer migalhas, ir lá oferecer esmola. E a fome, ela tem pressa. A fome, o problema de saúde, ele tem pressa. Ela não pode esperar. Portanto, nós não vamos permitir que as pessoas vivam na dependência absoluta de um favor do governo. Nós vamos criar as condições para que as pessoas, do suor do seu rosto, coloquem um pão na sua mesa. Esse é o grande desafio da política moderna. E é o único desafio, é a única forma que pode tirar o interior do atraso. O interior vive de mentira há 30 anos. A partir de agora, vai passar a viver de verdade e de esperança. Candidato, a Marina Silva tem um compromisso com a Amazônia, até pela sua história de vida. O seu programa eleitoral tem a ver com essa luta da ex-senadora em defesa do meio ambiente? E de que forma a Marina, que é um nome respeitado nacionalmente, pode transferir um pouco de voto para a sua campanha aqui no Amazonas? A Marina é uma figura fundamental nesse processo. A Marina é uma mulher que, na minha opinião, ela tem valores que precisam ser resgatados na política, valores de coerência, valores de ética, valores de humanidade, valores de olhar para as pessoas com carinho, com afeto, de renovar o desejo
da política como instrumento de fazer o bem. Então a Marinha terá um papel importante, a questão ambiental para nós será uma questão central, mas não será um empecilho para o desenvolvimento. Nós vamos desenvolver o estado do Amazonas garantindo que o meio ambiente seja preservado. Portanto, o papel da Marinha é importante, a questão ambiental para nós é central, mas ela não será instrumento de impedir o desenvolvimento do estado.